Bom, pessoal, então esse é o nosso exercício 2, agora finalmente com números, né, para ficar mais fácil. O que eu tenho? O meu dado é que o módulo de elasticidade vezes momento de inércia, ele é 26.666,67 quilonewton vezes metro quadrado. Essa é a unidade mesmo, porque módulo de elasticidade é quilonewton por metro quadrado, momento de inércia é metro a quarta. Então, a unidade final é isso aqui. Então, isso aqui está dado. E o que eu quero saber? Então, quando eu aplico esse carregamento numa viga biapoiada, ela faz isso aqui, né? Diferente do engaste, ó, o apoio ele desloca logo aqui, porque tem rotação nesse apoio. O engaste que impede a rotação, né? Então, quando é engaste, ele sai reto e depois deforma. E quando é apoio fixo ou apoio móvel, ele já deforma logo aqui na saída, ele já sai rotacionando. O que eu quero? Eu quero deslocamento aqui no meio do vão da minha viga. Então, o que eu vou fazer no sistema virtual? Não vou desenhar ele agora, porque eu vou calcular as reações de apoio antes. Mas no sistema virtual, eu vou tirar a minha carga distribuída e vou substituir ela por uma carga unitária aqui no meio do vão, né? Então, vamos calcular as reações de apoio. Vou chamar isso de apoio A e apoio B. Apoio A é um apoio fixo, VA, e HA, e o apoio B é um apoio móvel, né? VB. Aqui, né, viguinha simétrica, vai metade para cada vão. Metade do que? Desse carregamento distribuído que eu posso substituir por uma carga concentrada, que vale 10 vezes 3, 30 quilonewtons, e está aqui no meio do vão. Certo? Vai dar então 15 para cada. Se eu não sei disso, eu posso calcular as reações de apoio. Mas como eu calculei no exemplo que eu mostrei lá para vocês, quando a viga, para mostrar jeitos de calcular a equação de momento, né? Eu não vou calcular aqui essas reações. Tá? Então, VA 15, VB 15 também. E o HA é zero, porque eu não tenho nenhuma força horizontal. Beleza. Então, vamos calcular a equação. Vou fazer aqui, ó, esse é o lado A. O lado B é o meu sistema virtual. Já vou desenhar ele aqui. Que é meu estado de carregamento. Então, como eu acabei de falar, é a mesma viga, então é uma viga de 3 metros de vão, só que onde eu quero calcular o deslocamento, que é no meio do vão, eu vou colocar uma carga unitária. Carga unitária no meio do vão, o que vem de reação de apoio? Metade para cada apoio. Então, essa reação é meio e essa é meio. Como a minha carga é adimensional, não é 1 kN, é 1, aqui é meio também, adimensional, tá? Também naquele mesmo vídeo que eu calculei esse tipo de reação de apoio e mostrei que vai metade para cada lado, eu não calculei esse, eu acho. Mas é exatamente o mesmo caso, né? Porque eu acabei de substituir uma carga distribuída por uma concentrada no meio do vão. E aí eu provei que vai metade para cada lado. Então aqui, se eu tenho uma concentrada no meio do vão, vai metade para cada lado.
Beleza, eu vou precisar calcular a equação de momento. E aí, como as duas estruturas são simétricas, não importa então se eu parta com o x da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que é importante é os dois sempre começarem iguais, né? Eu não posso fazer o sistema real da esquerda para a direita e o virtual da direita para a esquerda, senão vai dar a coisa errada. Né? Então, beleza. Então, eu vou dividir isso aqui no meio mesmo e vou fazer de cada lado. Sistema real, equação de momento, então. Como eu fiz do outro jeito nos outros exercícios, eu vou fazer daquele jeito que eu coloco as forças na convenção de sinal, tá? Então, vou cortar minha viga. O que vai aparecer? Uma reação de apoio aqui de 15 kN, uma carga aqui de 10 distribuída. E aí, nesse ponto, aparece uma normal, tração, uma cortante girando no sentido horário e um momento. E o meu X que tá andando aqui. E aí, agora, eu vou ser mais malandra do que lá e vou calcular o momento nesse ponto aqui que eu tô chamando de ponto C. Para calcular esse momento, eu vou substituir minha carga distribuída de 10 por uma concentrada, que vale 10 vezes x. E está aplicada no meio do vão, x sobre 2. Então, eu tenho isso. Eu vou calcular o momento em C. Tá? Para calcular o momento em C, o que eu faço? Eu faço o somatório de momentos em torno a algum ponto, e eu estou escolhendo o ponto C igual a 0. Então, quem que causa momento no ponto C? 15 vezes x está no sentido horário. Posso chamar de positivo se eu quiser, porque nesse caso eu não preciso me ligar com o sinal. 10 vezes x sobre 2, no sentido anti-horário, então vai ser negativo. E m, que também está no sentido anti-horário, negativo. Então, vou isolar m agora. Espera, deixa eu pensar. M, então, tá certo, vale 15x menos 10x ao quadrado sobre 2. Dá 15x menos 5x ao quadrado. Essa é a equação de momento para esse lado que não tem descontinuidade. Então, ela vale para qualquer x entre 0 e 3 metros. Tá? Então, a equação de momento do sistema real é uma só. Agora, esse caso aqui já é diferente, né? Porque eu tenho uma situação quando eu corto aqui e eu tenho outra situação quando eu corto aqui. Então, quando eu corto antes da minha carga concentrada, o que eu tenho? Eu tenho, então, para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1,5. Né? Então, a minha viga é isso aqui. Uma reação de meio, x, e é só. E aí, aqui aparecem normal, cortante e momento. E esse ponto aqui, eu posso chamar ele de D. Né? E vou calcular o momento em D. Quem que causa momento em D? Só essa força aqui de meio e esse momento M. Né? Então, vai ser, para eu calcular o momento em D, eu faço somatório de momentos em torno ao ponto D igual a 0.
Então, eu tenho meio vezes x, pode ser no positivo, se eu quiser, que está no sentido horário, e m, que está no sentido anti-horário, negativo, igual a zero. Daqui sai que m é meio x, né? Então, minha equação, para zero menor ou igual a x, menor ou igual a 1,5, m é meio x. Agora, para 1,5 menor ou igual a x, menor ou igual a 3, eu tenho esse corte roxo, né? Então, vamos desenhar ele. O corte roxo, eu tenho uma reação de meio, aí eu tenho aqui 1,5 metro, aí eu tenho uma carga de 1. E o meu x está aqui. E esse é o meu ponto D. E aí aqui eu tenho normal, eu tenho cortante e eu tenho momento. Então, eu quero calcular momento em D. Para eu calcular momento em D, o que eu vou fazer? Eu vou fazer somatório de momentos em torno ao ponto D igual a zero. Então, quem que causa momento em D? Meio vezes x, sentido horário, menos 1 vezes x menos 1,5, que porque ele está no sentido anti-horário, e menos m, que também está no sentido anti-horário, igual a zero. Então, meu m vale meio x menos x. Eu já estou abrindo aqui. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 1,5 dá mais 1,5. Ainda dá para arrumar. Meio x menos x dá menos meio x mais 1,5. Vou arrumar mais ainda. Eu só vou inverter a ordem. 1,5 menos meio x. Tá? Então, essa é a equação para 1,5 menor ou igual a x menor ou igual a 3. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? Na hora de aplicar o PTV, quem que é o PTV, né? Então, o que a gente tem? PTV eu vou ter que o meu deslocamento, ele é a integral na estrutura do momento no sistema virtual vezes o momento no sistema real dividido por EI dx. EI eu vou tirar dessa integral, tá? Eu vou jogar ele para lá. Depois a gente lida com ele, porque não interessa para a gente ir carregando ele agora. Então, isso aqui vai ser EI delta igual a essa integral na estrutura de mm barra dx, tá? Então, só que o meu momento do sistema virtual, eu não posso fazer uma integral, porque eu tenho um caso para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1,5 e outro caso para 1,5 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou ter uma integral de 0 até 1,5 e outra integral de 1,5 até 3. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, o EI delta vale integral de 0 até 1,5. Quem que é meu M? M de 0 até 1,5, ó, é meio x. Vezes
M barra, o M barra é o mesmo para todos, né? Que é 15x menos 5x ao quadrado dx. E a minha outra integral de 1,5 até 3. 1,5 até 3. Então, quem que é meu momento virtual de 1,5 até 3? É aquele que eu acabei de fazer, é 1,5 menos meio x. E o momento real é 15x menos 5x quadrado. Dx. E aí, a gente não sabe fazer essa integral, né? Tem que fazer a distributiva. Então, vou botar um parênteses aqui. Meio x, deixa eu ver que eu fiz as contas tudo aqui. Meio x vezes 15x dá 7,5 x ao quadrado. Meio x vezes menos 5x ao quadrado dá menos 2,5 x ao cubo dx. Tudo isso mais de 1,5 até 3. 1,5 vezes 15x dá 22,5x. 1,5 vezes menos 5x ao quadrado dá menos 7,5x ao quadrado. Menos meio vezes 15x, menos meio x vezes 15x dá menos 7,5x ao quadrado. Menos meio x vezes menos 5x quadrado dá mais 2,5x ao cubo dx. Tá. Então, beleza. Vamos resolver isso aqui. Esses dois aqui eu posso somar. Vou somar antes. Então, EI delta é integral de 0 a 1,5 de 7,5x quadrado menos 2,5x ao cubo dx mais integral de 1,5 até 3, 22,5x. Então, menos 7,5x quadrado menos 7,5x quadrado dá menos 15x ao quadrado. Pronto. Agora a gente vai resolver essas integrais, né? Então, e delta 7,5 vezes integral de x ao quadrado. Então, eu tenho 7,5 vezes x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 1,5. Menos 2,5 vezes integral de x ao cubo, eu tenho menos 2,5 vezes x à quarta sobre 4, aplicado de 0 a 1,5. 22,5 vezes integral de x, eu tenho mais 22,5 vezes x ao quadrado sobre 2, aplicado de 1,5 até 3. Menos 15 vezes integral de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Esse 3 eu posso cancelar com 15, aqui vira 5, tá? Facilita. Aplicado de 1,5 até 3, né? Vou continuar aqui embaixo, que não vai caber. Não, tem mais um só, até dá. Mais 2,5 integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, aplicado de 1,5 até 3, né? Então, EI delta. Vou substituir, ó, aqui nesses dois primeiros
eu tenho que substituir x igual a 1,5 e x igual a 0. X igual a 0 eu não vou substituir, porque vai zerar, então não adianta nada. Agora, nesses três aqui, precisa substituir x igual a 3 e x igual a 1,5, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 7,5 vezes 1,5 ao cubo sobre 3, menos 2,5 vezes 1,5 à quarta sobre 4, mais 22,5, posso fazer aqui, vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 1,5 ao quadrado sobre 2. Menos 5 vezes x ao cubo, então é 3 ao cubo, menos 1,5 ao cubo. E mais 2,5 vezes 3 à quarta sobre 4, menos 1,5 à quarta sobre 4. Tá? Então, isso aqui, fazendo essas contas, eu chego que EI delta vai dar 10,57, isso aqui. Tudo isso aqui dá 10,57. Então, meu delta é 10,57 dividido por EI, que é 26,666,67. Isso aqui dá 3,96 vezes 10 a menos 4 metros, que é 0,4 milímetros, tá? 0,4 milímetros. Isso aqui é muito legal, porque se vocês jogarem essa viga no F2, então vocês desenham essa viga com esse carregamento. Aí, na hora de colocar o material, coloca concreto, que é o módulo de elasticidade que eu usei. E na hora de pegar a seção, a minha seção é isso aqui. 40 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Então, você tem que ver lá que eu acho que ele manda por altura primeiro, se eu não me engano, tá? Que acho que ele tá D e B lá no F2. E aí ele manda colocar a altura primeiro e faz diferença, né? Porque o momento de inércia que eu estou usando é B, base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Se vocês trocarem, eles não estão elevando 40 ao cubo, tá elevando 20 ao cubo, dá muito menor. Tá? Então, é isso. Mas dá igualzinho o deslocamento lá no meio do vão, no F2. Depois eu acho que eu posso mostrar para vocês, se der tempo.